Vocês estão felizes? Então abra sua Bíblia comigo lá no livro dos Salmos. Eu até justifiquei ali com o pastor Luciano. Cheguei um pouco atrasado, uma correria muito grande, porque quando estávamos vindo da igreja de Bahia, BR parada, peguei por dentro, mas enfim, isso dificultou e atrasou a minha chegada. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos, conhecendo mais uma parte desse povo de Deus, desta família de Deus. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, pela vida do vosso pastor, o pastor Luciano. Há muito que eu já ouço falar da vida dele, tá bom? Nós já temos um contato com a pastora Raquel, com o pastor Daniel. Deus seja louvado pela sua vida, continue fazendo prosperar esta obra, dando graça e fortalecendo. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui, tá bom? Salmos de número 150, também louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, todos os cooperadores desta obra, que o Senhor continue lhes fazendo prosperar em tudo. Livro dos Salmos 150, eu quero ler com vocês alguns versos e gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós estaremos atentando para algumas coisas aqui nesse texto. Versos 1 até o verso de número 6. Verso 1 ao 6, diz-nos assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com um tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Você repete comigo o verso 6, dizendo, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Muito obrigado por esta noite, obrigado por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede de podermos adorar ao teu santo nome, de podermos te engrandecer. Que privilégio nos é dado. Mas nesse momento, Senhor, nós nos assentamos porque queremos ouvir a tua palavra. Ministra o coração da tua igreja conforme te apraz. Tu conheces as necessidades do teu povo. É assim que eu oro, crendo que o Senhor há de responder-nos. E você concorda dizendo amém? Amém. Tome seu assento, queridos. Meus irmãos, nós estamos diante daquele que é conhecido como o inário oficial da nação de Israel. Eu acredito que de todos os povos, a nação de Israel sempre foi uma nação conhecida por causa dos seus louvores, da sua adoração, do seu cântico, da sua alegria em engrandecer a Deus. É tanto que, quando você lê os Salmos de número 137, quando eles são levados para o cativeiro babilônico, uma das coisas que acontece é que eles sofreram afronta por parte dos seus inimigos, quando os mesmos zombavam e diziam para os hebreus, louvem um cântico de Sião. E eles respondiam dizendo, como nós podemos louvar se estamos longe da nossa pátria? Se você observa isso, você percebe que fazia parte da vida, do cotidiano, do dia a dia dos hebreus, a prática de louvar, de adorar, de exaltar ao Deus dos céus. E os 150 salmos, eles fazem parte exatamente do inário oficial da nação de Israel. Se você atentar para aquilo que está escrito nos Salmos de número 146 até os 150, você tem um número de salmos que são conhecidos como salmos de aleluia, de louvai a Deus. É importante que você atente também e entenda que o Salmo 150, ele é conhecido como uma doxologia final. Doxologia é a junção de duas expressões, doxa, glória, e logia, palavra. Era uma palavra de alegria, era uma palavra de exultação. É um momento em que o escritor bíblico, diante da revelação de Deus, ele não se contenta, não se contém, e ele explode de alegria. Esta não é uma peculiaridade do salmista. Nós observamos, por exemplo,
Paulo, quando escreve aos Romanos, após tratar de vários assuntos, quando ele chega no capítulo 11, no verso de número 33, Paulo explode de alegria e ele diz: ó profundidade da ciência, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão indescritíveis são as tuas manifestações, os teus pensamentos. O profeta veterotestamentário Abacuque também expressou-se de maneira doxológica no capítulo 3, versículos 17 e 18, quando ele olhou para Deus e ele disse: olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então o Salmos de número 150, ele tem esse caráter, esta característica, ser um salmo doxológico, que conclui um compêndio de adoração diante de uma atitude de alguém que está pasmo com a glória e com a manifestação desse Deus de Israel. É importante que você também observe que os Salmos de número 150, de fato, ele tem como assunto central conclamar-nos ao louvor, a louvar ao Deus dos céus. O teólogo Russell Norman Champlin, ele identifica pelo menos 13 exortações apenas no Salmo 150 acerca de louvai ao Senhor, louvai ao Deus dos céus. Mas também, quando nós olhamos para os Salmos de número 150, nós observamos um texto que responde-nos a pelo menos 4 perguntas. Quantas perguntas? Quantas perguntas? 4. Salmos de número 150, ele nos responde onde Deus deve ser louvado, por que ou pelo que Deus deve ser louvado, como Deus deve ser louvado e quem deve louvar a Deus. Eu quero que você entenda e partamos da seguinte premissa: quando eu falo em louvar a Deus, eu estou falando daquela que é a razão da nossa existência. Nós existimos e fomos criados para o louvor da glória de Deus. É por isso que nós aqui estamos, é por isso que nós vivemos, é por isso que nós existimos. O Catecismo Maior de Westminster, ele diz uma declaração precisa, quando ele fala o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e declarar-se nele para sempre, ou seja, o fim último da nossa existência, a razão da nossa existência, o porquê de nós estarmos vivos é exatamente louvar a Deus, exaltar a Deus, engrandecer a Deus e bendizer a Deus. Então, enquanto a pessoa não encontra-se, enquanto a pessoa não entende essa realidade, ela vive uma busca à procura de sentidos, ela vive perdida dentro de si mesma, querendo encontrar a razão da sua existência. Mas entenda, tu fostes criado e criada para o louvor da glória de Deus. Você existe para a glória dele, você aqui está para o louvor dele, você respira para o louvor dele, você está de pé para o louvor e glória do nome do Senhor. Então, quando você atenta para essa realidade, você olha, volta-se para o Salmo 150, em primeiro lugar, ele vai tratar de onde Deus deve ser louvado. Eu quero que você olhe comigo o verso de número 1, quando o salmista diz-nos as seguintes palavras: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário e louvai-o no firmamento do seu poder. Quando o salmista utiliza essas duas expressões, é uma outra maneira de dizer louvai-o nos céus, assim como na terra. Perceba que são esses dois planos de existência que o salmista diz que é um local, em uma linguagem espacial, que Deus deve ser louvado. Quando eu olho para esse texto, em primeiro lugar, eu entendo que Deus deve ser louvado nos céus. Eu me recordo daquilo que aconteceu em Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que Isaías
Isaías entra no templo e ele tem uma visão da sala do trono, e ele percebe que havia um alto e sublime trono e um Deus que estava sentado sobre ele, e seres ardentes como fogo, serafins, seres que tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 os pés, 2 voavam, e eles proclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Perceba que de fato essa é a tônica, esta é a melodia, esta é a harmonia, este é o ritmo dos céus, é louvor e adoração a esse Deus. O salmista no Salmo 148, verso 1, ele diz: louvai o Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os anjos, todo o exército dos céus, louve a Deus. Perceba, ele conclama todos os seres angelicais para engrandecer ao Deus de Israel. E lá no verso 11 ele olha para a terra e ele diz: todos os príncipes e juízes da terra louvem a Deus, louvem na terra assim como Deus é louvado nos céus. Quando João, na ilha de Patmos, ele tem um vislumbre do nosso estado eterno diante de Deus, ele vê uma grande multidão em Apocalipse capítulo de número 4, uma incontável multidão que proclama eternamente e diz: digno és, Senhor, de receber glória, de receber honra, de receber louvor, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Então, se você observa isso aqui, em suma, Deus deve ser louvado em todos os lugares. Quando nós aqui na terra louvamos a Deus, isso não é obrigação, isso é privilégio. Não existe carências em Deus. A minha adoração não aumenta e nem completa Deus, mas é privilégio para nós. Nós louvamos a Ele porque entendemos que em todos os lugares Ele é digno de louvor e de adoração. Existe um certo estudioso conhecido como Abraham Kuyper, que ele dizia o seguinte: não existe 1 centímetro quadrado desta terra, da qual Deus, Jesus, não possa dizer: é meu. Todas as coisas são dele, e por conseguinte nós devemos louvá-lo na terra, assim como nos céus ele é adorado. Talvez você diga: pastor, mas eu não adoro, eu não louvo, eu não quero fazer isso. Não tem problema, se nós nos calarmos, as pedras irão clamar, mas ele não deixa de ser adorado, exaltado e engrandecido. Então nesta noite Deus quer nos levar a essa consciência de que os céus é um ambiente de adoração, e o salmista diz: louve a Deus em todos os lugares, louve nos céus seres angelicais, anjos, querubins, serafins, todas as miríades angelicais. Mas ele olha para a terra e diz: louve a Deus, exalte a Deus, engrandeça a Deus, magnifique a Deus, bendiga a Deus, engrandeça a Deus, ele é merecedor. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus por isso. Onde Deus deve ser louvado? Diga comigo: em todos os lugares. Vou perguntar de novo: onde Deus deve ser louvado? Céus e terra. É isso que o salmista me diz. Mas entenda, o salmista também lida com uma questão racional, razão, o porquê da nossa adoração. Eu não adoro, queridos, quando nós adoramos a Deus, nós não fazemos algo de maneira irracional, nós fazemos isso com inteligência. Existem razões, existem porquês, existem causas das quais nos levam a adorar, e o salmista nos diz pelo menos 2 razões pelas quais nós devemos adorar a Deus. Olha o que diz o verso de número 2. Leia comigo, por favor: louvai-o pelos seus atos poderosos. Confira aí na sua Bíblia, verso 2, a parte A. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Louvai-o pelos seus atos. Perceba que o salmista nos diz que Deus deve ser louvado por aquilo que ele faz. Primeira coisa,
primeira razão pela qual você deve louvar a Deus é exatamente por aquilo que Ele faz. Louvar a Deus por aquilo que Ele faz não é interesse, é gratidão, é ações de graça, é reconhecer o que Deus fez e faz e opera. É isso que nós precisamos entender. Mas pastor, o que Deus faz que deve me levar a adorar, a louvar e a engrandecer a Deus? Na realidade, o salmista, de alguma maneira, ele conclama-nos a louvar a Deus por causa dos seus feitos poderosos, a começar pela criação e consequentemente pelas suas obras providenciais diárias da nossa vida. Quando você olha para a Bíblia, comumente você vai observar que os escritores sagrados, eles eram levados a louvar e engrandecer a Deus por causa da ação criadora de Deus. Lá em Neemias capítulo 9, versículo 6, ele disse: tu somente és Senhor, tu fizestes os céus e os céus dos céus. Perceba, tu criastes com todos os seus elementos a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. Tu dás vida a todos os seres e os exércitos te adoram. Olha o que o escritor está dizendo: eu devo adorar a Deus por aquilo que Ele fez primeiro. Ele criou todas as coisas, Ele é o Deus do haja, Ele é o Deus do que trouxe a existência, Ele é o Deus que pelo poder da sua palavra, Ele trouxe a existência aquilo que não existia. E o próprio Ezequias, em 2 Reis 19:15, ele diz: ó Senhor Deus de Israel, estás assentado acima dos querubins, só tu, Senhor, foi o Deus que fizestes os céus e a terra. Aleluia! O que é que o texto está dizendo? Louve a Deus por aquilo que Ele fez, a começar pela criação. Ele é o Deus do haja, Ele é o Deus que trouxe a existência, Ele é o Deus que criou céus e terra e tudo quanto nele existe, e por isso você deve louvar a Deus. Mas entenda, aquilo que Deus fez não se resume apenas, entre aspas, a criação. Existe uma teoria, pastor Luciano, que é o deísmo aberto, que eles dizem assim: Deus, Ele é como se fosse uma espécie de relojoeiro. Ele criou o mundo, deu corda e deixou o mundo andar a Deus dará. Ele não intervém, Ele não interfere, Ele não age no tempo e na história. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que criou, as obras dele são criacionais, Ele criou, mas Ele também, as suas obras também são providentes. Então você deve louvar a Deus por aquilo que Ele fez ao longo da história, mas também por aquilo que Deus continua fazendo hoje, pela sua providência diária. Quando eu falo em providência, eu não estou falando apenas em uma porta se abrir. Quando eu falo em providência, eu estou falando em um ato soberano pelo qual Deus coordena todas as coisas. A sua vida é coordenada por esse Deus, e por isso você também deve louvar pelo cuidado dele hoje, pela providência dele hoje, pela manutenção dele hoje. Foi isso que disse Davi. Davi abriu os lábios e disse: olha, eu sou moço, eu sou velho, eu já fui moço, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então hoje Deus ainda continua operando, Deus ainda continua fazendo. Eu olho para a Bíblia, eu me lembro que após Deus abrir o mar vermelho, Miriam pegou o tamborim, começou a tocar e dizer: só o Senhor é Deus. Eu olho para a Bíblia e eu vejo Ana, depois de muitos anos orando com a madre fechada, Deus abriu a madre e ela cantou, exaltou, exultou ao Deus de Israel. Eu vejo a própria Maria em Lucas 2, após Jesus visitá-la, o anjo Gabriel visitar e dizer: do teu ventre sairá aquele que será o Salvador do mundo. Ela compõe um cântico de adoração a Deus, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor.
Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Louve a Deus pelos seus atos poderosos. Olhe para os céus, olhe para o mundo, entenda que Ele criou, mas louve por aquilo que Ele fez hoje. Hoje Ele já deu livramento à tua casa. Hoje Ele já abriu portas para você. Hoje Ele já guardou a tua família. Entenda isso em nome de Jesus. Como disse o salmista, se não fosse o Senhor conosco, ora diga a Israel, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Então se tu estás aqui, é porque a mão poderosa de Deus te livrou, te guardou, te protegeu, e por isso você pode louvar a Deus. Quem pode levantar as mãos, abrir a boca e fazer barulho de adoração a Deus nessa noite? Só quem tem certeza que Deus ainda opera, abre a boca e adore a Deus. Abre a boca e adora a Deus. Abre a boca e adora a Deus nessa noite. Só quem tem certeza que Ele ainda continua operando. Pelo que você deve louvar? Diga comigo, pelos seus atos poderosos. Por aquilo que Deus fez. Não é errado, não é pecado. Faz parte da nossa vida. Revela um coração grato. Revela alguém que compreende um Deus que está agindo no tempo e na história. Que não nos abandonou. Que não nos deixou ao léu. Que não nos deixou seguir como se fosse alguém sem direção, sem diretriz, sem norte. Não é esse Deus. Ele ainda continua operando hoje. E é isso que você deve entender desse texto. Mas a parte B, do verso 2, ainda respondendo pelo que você deve louvar, olha o que diz o texto, irmãos. Verso 2, a parte B. Louvai-o consoante ou conforme a excelência da sua... Não, da sua grandeza. Se a parte A me diz, louve a Deus por aquilo que Ele faz, a parte B diz assim, louve a Deus por aquilo que Ele é. É isso que nós precisamos entender. Louvar a Deus por aquilo que Ele faz não é pecado, não é errado, é orientação bíblica. Mas eu não posso louvar a Deus apenas por aquilo que Ele faz. Eu preciso louvar a Deus também por aquilo que Ele é. E por que isso é importante, pastor? Porque quando a crise vier, se eu louvar apenas por aquilo que Ele faz, no dia que Ele não responder a oração do jeito que eu quero, eu abandono. No dia que Ele disser eu não faço, você desiste. No dia que Deus disser não é hoje, você dá as costas. Você chega para o pastor e diz, pastor, eu não vou mais, não aguento mais, não suporto mais. Mas o salmista está dizendo, louve a Deus por aquilo que Ele faz, mas louve a Deus por aquilo que Ele é. Louve a Deus consoante a sua grandeza. E aqui está, pastor, mas o que Deus é? O texto responde, o texto diz que Ele é grande, e isso é motivo para você louvar. O texto desse diz que Ele é infinitamente grande, e isso é motivo para você louvar. E você diz, pastor, mas qual é a proporção dessa grandeza de Deus? Lá em Isaías 40, verso 12 em diante, a grandeza desse Deus equivale-se a eu estou assentado sobre o globo da terra. Olha o que Deus diz, eu vejo os moradores da terra como gafanhotos. Eu seguro as águas do oceano na palma das mãos. Todas as nações são como uma gota dentro de um balde. Os moradores são como gafanhotos. Este é o tamanho do seu Deus. Eu acho maravilhoso que quando escrito está em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 18, diz que eis que os céus dos céus não podem conter o teu Deus. Não existe espaço, Ele não pode ser enquadrado, Ele não pode ser colocado dentro de uma caixa, Ele não pode ser limitado, Ele é grande, Ele está acima, Ele é superior. E se nós entendermos isso, nós louvaremos a Deus por aquilo que Ele é. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, Deus não me respondeu como eu queria, eu coloquei Deus na parede. E disse, o senhor vai ter que fazer. E até hoje eu me pergunto onde foi que ele conseguiu uma parede para encostar Deus. Eu me lembro que Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó passa uma crise terrível, perde tudo. Perde filhos, perde status, perde posição, perde tudo.
E é sempre bom você lembrar que Jó não tinha um livro de Jó para ler. Ele não sabia do contexto daquela história. Ele está dentro da história. Ele ora a Deus, mas ele não só ora, ele reclama, ele murmura, ele grita, e ele diz: eu queria comparecer diante do Senhor, eu queria responder a minha causa, eu queria defender minha causa. Deus passa 38 capítulos em silêncio, não responde nada a Jó. Capítulo 38, do meio de um redemoinho, Deus aparece, e quando Deus se revela, a gente olha para o texto e diz: pronto, agora Deus vai resolver, agora Deus vai responder, agora Deus vai dizer o porquê. Não, Deus revela-se no capítulo 38, Deus pergunta muito, não responde nada e resolve tudo. E uma das coisas que Deus faz para Jó é fazer com que Jó entenda a proporção e a grandeza desse Deus. Deus diz para ele: Jó, onde estavas tu quando eu coloquei os alicerces da terra? Deus, eu não sei. Então pronto, Jó, entenda, compreenda, assimile, discirna que eu sou grande, e isso é motivo de sobra para você me adorar. Quando eu e você entendemos que Deus deve ser adorado por aquilo que Ele é, nós fazemos exatamente como fez Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei chegou para eles e disse: eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Eles disseram: quanto a isso, rei, nós não precisamos de responder. O Deus a quem nós servimos, Ele pode. A questão não é poder, Ele pode livrar, Ele pode apagar o fogo, Ele pode fazer andar no fogo, Ele pode vir comigo no fogo. Mas se Ele não fizer, fica sabendo, nós não serviremos aos teus deuses, nem iremos nos prostrar. Eles estão dizendo para o rei: eu não louvo a Deus apenas por aquilo que Ele faz. O fogo pode queimar, mas eu continuo adorando a Deus. Eu e você precisamos aprender isso. Há um homem na história da igreja conhecido como Policarpo, que um dia pegaram aquele senhor com mais de 80 anos de idade, colocaram ele na fogueira e disseram para Policarpo: abra mão da sua fé e você será livre agora. Volte atrás, reconheça seus erros. Policarpo, um senhorzinho idoso, amarrado na fogueira, disse: eu sirvo a Deus há mais de 80 anos. Ele nunca fez coisa nenhuma má para mim. Como eu poderia fazer tal coisa contra o meu Deus? Pode meter fogo nessa fogueira e eu vou continuar adorando ao Senhor. Enquanto o fogo queimava, aquele homem não parava de louvar, não parava de exaltar, não parava de engrandecer, não parava de magnificar. E Deus está dizendo para pessoas aqui: louve a Deus por aquilo que Ele é também. Pastor, a porta está fechada, louva. Pastor, está doendo, louva. Pastor, está machucado, louva. Pastor, fui ferido, louve. Pastor, fui traído, louve. Pastor, está difícil, louva. Pastor, não está fácil, louva. Porque Deus é digno de ser louvado, exaltado, engrandecido, magnificado. Quem está comigo nessa palavra, levante as 2 mãos para cima. Levante as 2, uma é pouco. Abre a tua boca e adore a Deus nessa noite. Abre a tua boca e adore a Deus nessa noite. E enquanto você adora, receba graça. Receba graça, receba graça, receba graça. O inimigo quer te fazer calar, quer te fazer desistir, quer te fazer silenciar. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: pode o sangue dar na canela, mas não deixa de louvar, não deixa de louvar, não deixa. Ah, meu Deus. Louve a Deus por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Independente de qualquer coisa, louve a Deus, porque você está fazendo exatamente aquilo pelo qual você está cumprindo o propósito pelo qual você existe. É isso que você faz quando louva, é isso que você faz quando adora, é isso que você faz quando exalta, quando engrandece, quando reverencia ao Deus dos céus. E Deus está pegando pessoas pela mão aqui e está levando você para o centro da vontade dEle e está dizendo: está dando tudo errado, mas eu estou te dizendo, não para de louvar. Os hebreus disseram: como nós podemos louvar estando longe da nossa pátria? Como nós podemos louvar se não estamos em Jerusalém? Aqui é o erro, irmãos, porque nós limitamos o louvor.
Nós pensamos que o louvor está relacionado a momentos, circunstâncias, situações. Não, o louvor está relacionado a quem Deus é e o meu relacionamento com esse Deus que é transcendente. E por isso eu louvo, engrandeço e reverencio a esse Deus. Agora, diga bem forte, como Deus deve ser louvado. Olha o que diz os versos 3, 4 e 5. Louvai ao Senhor com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com tamborim e dança, louvai-o com instrumentos de cordas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Olha para cá para você entender isso aqui. Quando você lê esse grupo de versículos, você vai observar que cada meio, cada instrumento que é citado aqui, estava totalmente relacionado a um grupo específico. Por exemplo, quando fala de trombetas, apenas os sacerdotes tinham a permissão de tocar as trombetas. Quando fala de saltério e harpa, os levitas, como um todo, tinham essa missão, essa responsabilidade. Quando fala de danças, quando fala tamborins, quando fala desses instrumentos em si, ou esses meios, estava relacionado aos leigos, ao povo comum, é exatamente isso. Mas é interessante que você entenda que o salmista, quando ele fala o como Deus deve ser louvado, ele não destaca personalidades, é importante isso. Ele poderia dizer sacerdotes, ele poderia dizer levitas, ele poderia falar das mulheres, dos homens, dos leigos, enfim, mas ele não fala. Ele só fala os meios pelos quais Deus deve ser louvado, mas ele não destaca grupo, ele não destaca nomes, ele não destaca personalidade. E quando eu li isso aqui a primeira vez, eu compreendi que quando o assunto é louvor a Deus, não existe espaço para culto à personalidade. Quando o assunto é louvor a Deus, não importa quem está com a trombeta, não importa quem está com o saltério, não importa quem está com a dufe, não importa quem está com o tamborim, não importa quem está com a dança. O importante é quem está sendo louvado, o importante é quem está sendo engrandecido. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque nós vivemos uma época que é perigosíssimo. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que nós temos uma geração que costuma acordar de manhã, olhar para o espelho e cantar quão grande és tu, olhando para o espelho. São pessoas que querem que o seu nome ganhe destaque acima do próprio Deus. E quando o assunto é louvor a Deus, não importa a pessoa, o nome em si, mas o Deus que está sendo louvado por trás disso. É interessante você entender que havia uma prática em Israel, principalmente quando os levitas, quando os sacerdotes entravam no templo para oferecer incenso diante da presença de Deus. Sabe qual era o sinal que o ambiente estava propício para o louvor? Era quando a fumaça tomava conta do ambiente e os sacerdotes não conseguiam ver nem sequer a ponta do nariz. Eles desapareciam. É por isso que o cantor cristão diz: a tua fumaça me esconde, literalmente, porque quando o assunto é louvor a Deus, o homem desaparece, o homem não ganha destaque, o homem não ganha ênfase. Não são os meus dons, os meus talentos, a minha oratória, a minha habilidade, nada disso. É Deus quem é engrandecido, é Deus quem é louvado, é Deus quem é reverenciado. Eu me lembro que João Batista, o precursor de Jesus, um dia chegaram para ele e disseram: João, preste atenção, porque o povo está te deixando de estar seguindo Jesus, a tua congregação está diminuindo. João Batista disse: vocês não entenderam nada, eu não sou noivo, eu sou apenas amigo do noivo. E tem mais, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele está dizendo: independente de qualquer coisa, ele é quem é digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Então eu convido você nessa noite a adorar a Deus do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, como você quiser entender, mas adore a Deus. Como Deus deve ser louvado? Através dos seus dons e talentos. Meus dons e talentos são para te servir. É isso que o texto está dizendo. Use aquilo que você tem e faça com que ele desague em adoração a Deus. Pastor, quem é que está com a trombeta? Não importa, irmãos. O importante é que Deus está sendo adorado. Eu convido você a adorar a Deus por alguns instantes desse momento.
Abre a tua boca e adora a Deus. Eu não tenho dúvida que a fumaça da glória de Deus está nesse lugar. Ah, meu irmão, eu sinto uma presença tão gloriosa do Espírito aqui. O meu coração está queimando nessa noite, porque Deus está dizendo: eu vou esconder pessoas debaixo das minhas asas. Deus está dizendo: a minha glória, a minha presença vai tomar conta desse ambiente. Os nomes não ganharão destaque. Não importa o nome, importa o Deus de Israel que está sendo engrandecido. Se você pode, abre a boca para adorar a Deus nessa noite. Abre a boca para adorar a Deus nessa noite. Abre a boca e adora, abre a boca e exalta, abre a boca e reverencia. Abre a boca e diga: Deus, eu preciso te servir, te adorar, te engrandecer. Quem pode, quem está comigo nessa palavra, não perde essa oportunidade de adorar. Não existe espaço para culto à personalidade. Um dia Herodes, ele resolveu não dar glória a Deus, por isso morreu, comido de bicho literalmente. Um dia Nabucodonosor olhou para o templo, para Babilônia, e disse: olha que cidade grandiosa que eu construí para a minha glória. Deus disse: certo, Nabucodonosor, você vai comer um pouco de capim, para você entender que todo louvor, honra e glória pertence unicamente a mim. Eu e você precisamos entender esse princípio e adorar a Deus acima de todas as coisas. Mas o texto vai além, porque ele também responde-nos, por último, quem deve louvar a Deus? Olha que coisa linda, versículo de número 6. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quem deve louvar a Deus? É como seu salmista, o salmista no verso 6, ele fechou na palma das mãos toda a humanidade. Verso de número 6, o salmista incluiu todos os seres da terra. Esse é o propósito. Perceba que o salmo ele é escrito num contexto judaico, que o povo era extremamente exclusivista. Pensavam que o louvor a Deus, o culto a Deus era só deles, de mais ninguém. Mas o texto está dizendo que todos devem louvar a Deus. Todo mundo deve louvar a Deus. Mas é importante que você também observe que o texto, ele dá-nos uma razão mínima, básica, pelo qual você deve louvar, uma condição básica para você louvar a Deus. Sabe qual é? Isso aqui, ó. Olha que coisa, irmãos, isso aqui. Qual é a condição básica para você louvar a Deus? Ar nos pulmões, coração batendo, vida dentro de você. Olha o que o salmista está dizendo. Independente de qualquer coisa, tem vida, louve a Deus. O coração está batendo, louve a Deus. Está respirando, louve a Deus. Queridos, é interessante quando nós olhamos para a própria Bíblia. Ezequias, aquele que um dia recebeu um decreto de morte, pastor Luciano. Isaías vai até ele e diz: olha, arruma a tua casa porque tu vai morrer. Foi isso que Deus disse através de Isaías. Ezequias virou-se para a parede, orou a Deus. Deus disse a Isaías: volta lá e eu acrescentarei 15 anos de vida a ele. O que foi que aconteceu? Escute a declaração de Ezequias, escrita em Isaías 38, 18 e 19. Ele diz: pois a sepultura não pode te louvar, nem a morte te cantar louvores. Os que descem à cova não esperam na tua verdade. Os vivos, apenas os vivos são os que te louvam, como hoje eu faço. Olha o que Ezequias está dizendo: se eu estivesse morto na sepultura, eu não posso te adorar. O corpo inerte, frio, gélido, sem vida, eu não posso te adorar naquela condição. Mas eu estou vivo, existe ar nos meus pulmões, e por isso eu te louvo, por isso eu te exalto, por isso eu te engrandeço, por isso eu te reverencio. Eu me lembro que nesse período de pandemia, eu estava em Fortaleza, quando eu acordei de madrugada com o corpo todo doído, quando eu tentei respirar, que puxei aquela agonia, aquele mal-estar, aquela angústia, e quando Deus me restaurou daquela condição, eu olhei para isso que é tão básico, tão corriqueiro, e quando eu me levanto da cama que eu respiro, eu entendo que Deus está dizendo: meu filho, eu estou te dando mais uma oportunidade para você louvar o meu nome. Queridos, quando
quando você se levantar, quando você abrir os seus olhos, quando você deu as primeiras horas do dia, respirou, entenda Deus olhando para você e dizendo: ei, mais uma oportunidade. Louve o meu nome onde fores. Louve o meu nome onde colocares a planta dos pés. Louve o meu nome por onde andares. Lá em Atos 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas estão em Filipos. Foram humilhados, vilipendiados, apanharam em praça pública, levados para o cárcere interior. O cárcere interior era um lugar frio, era um lugar gélido, era um lugar escuro. E prenderam no tronco, perto da meia-noite. Um olha para o outro e diz: Paulo, está machucado? Estou machucado. Está doendo, estou ferido. Mas tem ar nos pulmões? Tem. Então vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. E Deus está dizendo para pessoas aqui, independente do contexto, independente da realidade, independente das situações, das adversidades e das provações, Deus está doendo, Deus está dizendo: louve o meu nome. Você pode até dizer: pastor, mas está doendo, mas está respirando. Pastor, eu fui traído, mas está respirando. Pastor, eu fui abandonado, mas está respirando. Pastor, a porta fechou, mas está respirando. Pastor, eu estou chorando direto, está chorando, mas está respirando. Pastor, deu vontade de parar, mas está respirando. Pastor, eu já pensei em desistir. Pensou, mas não desistiu, está respirando. Eu já pensei em chegar para o pastor e dizer: não dá mais, não aguento, não suporto, mas está respirando. Está doendo, mas está respirando. Está difícil, mas está respirando. Porta fechada, mas está respirando. Foi traído, mas está respirando. Não tem tudo o que quer, mas está respirando. E Deus está dizendo: me louva, me exalta, me engrandece, me bendiz, e o meu nome será glorificado na tua vida. Levante a tua mão e receba a graça de Deus nessa noite. Deus me autoriza a ministrar sobre a sua vida. Ele está dizendo: eu vou renovar as tuas forças, eu vou te dar graça, eu vou te dar autoridade, e você vai louvar o meu nome, independente do contexto. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Eu queria deixar você adorando a Deus por 30 segundos nessa noite. Abre a tua boca para glorificar a Deus. Abre a tua boca, abre a tua boca. Oh, Espírito Santo. Alamandaia chorebecante. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Ah, Espírito Santo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Abre a tua boca e seja cheio nessa noite. Abre a tua boca e seja cheio nessa noite. O Espírito Santo de Deus está soprando nessa noite. Receba a graça do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Sinta a presença de Deus invadindo a tua alma. Sinta o Espírito de Deus te renovando. Sinta que Deus marcou esse encontro com você. Deus está dizendo: o inimigo quer calar a tua voz, mas não para, mas não desiste, mas não retrocede, mas não volta atrás. Continua adorando, continua adorando, continua. Oh, meu Deus. Olha que coisa linda. Enquanto eles louvavam, veio um grande terremoto. As cadeias foram quebradas. Grilhões foram despedaçados. Olha o que Deus fez. Quando eles compreenderam que o louvor é ultra circunstancial. Não depende das circunstâncias. Eu sou conclamado a louvar. Eu sou conclamado a adorar a Deus. Mesmo estando difícil, não para. Quer um conselho, irmãos? Quando chegar em casa, pega aquela harpa que está guardada, que você já não canta mais. Coloca louvor dentro da tua casa. Coloca louvor dentro do teu quarto. O inimigo quer silenciar tua voz. Ele quer que você pare, ele quer que você desista.
E Deus está dizendo para pessoas aqui: eu estou te dando mais uma oportunidade para você louvar o meu nome. Chega dentro daquela faculdade, daquela empresa, daquele trabalho e louve a Deus. Seja um louvor ambulante a Deus. Seja essa adoração a Deus onde tu fores, onde tu andares, onde colocares a planta do teu pé. Mas não para, não desista, não retrocede. Vai louvando, porque entenda, quando o nosso louvor ele sobe as narinas de Deus com um aroma suave, ele visita o ambiente, cadeias são quebradas, grilhões são quebrados. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Eu me lembro que um dia o próprio Eliseu, ele chamou um tangedor para tocar harpa, e enquanto ele tocava a harpa, a Bíblia diz que a mão de Deus veio sobre Eliseu. Olha que coisa linda, quando o louvor tomou conta do ambiente, a presença de Deus foi derramada, e a presença de Deus muda a história, muda a vida, muda contexto. A presença de Deus muda ministério, a presença de Deus muda a vida. Então entenda, independente de qualquer coisa, só louve, é o suficiente. Com a permissão do pastor, deixa eu orar por você. Fica de pé comigo. Ah, meu irmão, que presença gloriosa do Espírito nesse lugar. Que presença gloriosa do Espírito nesse lugar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor Deus, graças te damos por esta noite. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor é um Deus que conhece, que sonda, esquadrinha o profundo da nossa alma. Eu te peço, Senhor, nesta noite, na autoridade do nome do teu Filho Jesus, que cada crente que aqui está, Senhor, eles sejam tocados de maneira poderosa com teu Espírito. Senhor, existem pessoas aqui que têm uma vida pujante, uma vida alegre, uma vida de gozo, uma vida de alegria, mas que as circunstâncias da vida, Senhor, de alguma maneira, tiraram dos lábios dessa pessoa os cânticos e a adoração. Essa pessoa esqueceu-se qual é a razão da sua existência, e eu te peço nessa noite, em nome do teu Filho Jesus, que haja uma ação poderosa do teu Espírito na nossa mente, no nosso coração, e que a tua graça de Deus comece a renovar pessoas agora. Eu queria que você levantasse as duas mãos para cima, que você abrisse a sua boca e que você começasse a louvar ao seu Deus nesse momento. Eu quero ouvir a igreja de Deus louvando ao Senhor. Eu quero ouvir você louvando a Deus. Abre a tua boca, você que até agora, pastor, eu não tive condições de dar um glória a Deus. Você vai dar agora, porque na autoridade do nome de Jesus, todas as cadeias sejam quebradas agora na sua vida. Aquilo que está prendendo, aquilo que está limitando, aquilo que está te acorrentando, em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre para adorar, seja livre para adorar. Você que é batizado com o Espírito Santo de Deus e com fogo, abre a tua boca e comece a falar línguas espirituais nessa noite. Deus vai renovar pessoas aqui agora. Deus pode te batizar com o Espírito Santo aí onde você está. Então abre a tua boca e adora, 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 adora. Aumenta essa adoração, meu filho. Aumenta essa adoração, meu filho. Pode ser mais forte, é para Ele. Pode ser mais forte, é para Ele. Mas não para, 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 não para. A fumaça de Deus está tomando conta. Ser reconhecido. Eu quero ver a igreja louvando ao Senhor bem alto. A minha glória é fazer o que começam aqui e que diminua pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Serafins que cobre o
isso nessa noite. A minha glória é fazer o que conheço a ti, e que de mim pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins se cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua pra que tu cresça, Senhor. Levante as suas mãos, abra os seus braços. Mais e mais. Enche o peito de Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu mais uma vez, prazer. Senhor do Santo. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Abre a tua boca e adore a Deus nessa noite. Abre a tua boca e exalte a Deus nessa noite. O Espírito Santo de Deus está visitando a tua vida. Deus está dizendo, independente de qualquer coisa, receba graça, receba graça, receba graça, receba graça, receba graça, receba renovo, receba. Oh, presença gloriosa do Espírito.